Progress. Tattoos. Told my mama. Boa noite, Daniel. Started building a foundation. Me and Philly got straight up. We built our wall so strong, no one got to tell me up to the day God will heavy. Whatever God is thinking of me. A gente vai começar já, tá, irmão? Eu tô esperando só o pessoal chegar. I need. We're good friends. No, since you've been in school. Told me I was overthinking like I do. Said I didn't need some more things. We get along, it's so good. But we must think about some kind of fun. Tell me all the things I'm gonna do. Every time you say you love me, yeah. In the night, say we will stay one night. Clean and slowly almost disappear. On the left side, I love you, yeah, you go the guys they heard. I need it. I need it. I Dá pra me ver agora, hein? Só o Daniel que tem aula hoje? Não é possível. O Wellington. Boa noite, Wellington. Boa noite, boa noite, boa noite. Pessoal, vamos esperando aí dar 10 minutinhos aí pro pessoal entrar, tá? Esperar uns 10 minutinhos aí, o pessoal vai entrando aí devagarzinho. Beleza? Hoje a gente vai abordar é, um pouco mais sobre indicadores econômicos, né? E introdução também sobre a leitura de indicadores econômicos e a interpretação de dados, tá bom?
Show. Fala, Alex. Alemão. Alex Alemão entrou. Parceiro. Boa noite, parceiro. Como é que tá? Como é que foi o dia de vocês aí, pessoal? Como é que foi o dia de... Operaram aí vocês? Não? Respondam. Operou o Wellington. E aí, deu bom, Wellington? Hoje? Não. Eu nem passei perto do PC. Hoje, muito trabalho. Foi tranquilo. O Daniel não operou. Pessoal, não esqueçam que vocês têm o dever de casa para vocês fazerem, tá? Tem o resumo lá. E quem ganhar o resumo, o melhor resumo da semana, vai levar um testezinho de mesa, tá? Americana. Mesa americana. Beleza? Mandei o PDF da aula 1 lá no grupo VIP. Tá bom? Vocês podem se basear por lá. Alex, eu também não passei muito perto do computador hoje, não. Hoje eu, hoje eu tive que fazer algumas questões pessoais aqui e não consegui nem abrir o mercado hoje. É, o Wellington, eu consigo mandar antes da aula, mas eu prefiro mandar depois da aula, porque entra na cabeça de vocês e depois eu mando o PDF e vocês ficam ligados, entendeu? Então, toda vez que terminar a aula, eu vou mandar em seguida o PDF. Beleza? Prefiro que vocês entendam primeiro, para depois vocês terem uma noção, por escrito, tá? Mas na aula da frente também eu vou fazer no quadro negro, no caso, no quadro branco, no caso, a gente vai fazer certinho, né? Então, assim, vai ficar bem, bem legal, tá? Foi um método que a gente aprendeu e o método que a gente vai aplicar. Perfeito? Uhum. A aula de hoje de vocês vai ser bem, bem interessante, cara. Vocês vão se amarrar na aula de hoje. Poxa, tá me ela aqui. Meu cachorro é histérico. Vou chamar o Reinaldo porque o Bastião é histérico. Hum, cadê? Tem um querendo entrar, Carlos. Carlão.
Muito boa noite, pessoal. Boa noite, da Vocês estão me bom, ouvindo? Já tá todo mundo aí, que bom. a maioria. O Carlos está entrando agora. Top. Bom, eu já vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Cara, papel e caneta na mão, que hoje o conteúdo já vai ser mais extenso. Hoje a Hoje o parada já conteúdo, vai. conteúdo hoje já começa a coçar. Exatamente. Show. Agora eu consigo compartilhar. Valeu, brother. Valeu? Conseguiu aí? Consegui. Show. Show. Vocês estão vendo minha tela aí? Sim. Beleza. Top demais. Bom, vamos lá, né? Vamos começar. Eu acho que já deu tempo da galera aí entrar. Vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos falar, tá? Sobre. Já vamos começar a entrar na parte de indicadores econômicos, beleza? A gente já vai começar a entrar como analisar o que são os indicadores, tá? Como que a gente faz a leitura dos indicadores e quais são os mais importantes, beleza? A gente tem uma lista de importância dos indicadores, tá? E a gente vai começar aí primeiro listando, né? O que são indicadores econômicos? Indicadores econômicos nada mais são do que uma série de dados, né, de um determinado setor específico, onde ele mostra o aquecimento ou a desaceleração, né, do consumo, tá? Toda a faculdade de economia, se vocês forem parar para estudar, toda a faculdade, todas as escolas econômicas e tudo mais e tal, todas elas têm um único e primordial objetivo, né? Manter a economia firme, forte e crescendo, sem que você afete a inflação, tá? Isso vai ter em todas as escolas. Então, é uma balança extremamente sensível, tá? Onde os indicadores mostram a quão sensível é a nossa economia ou a economia, né, do que você quiser analisar, tá? Isso serve para tudo, galera. Desde empresas, economias, a sua própria renda, tá? O seu próprio patrimônio, digamos assim. Vamos encarar que você é uma empresa, então você tem os seus indicadores econômicos, né? O indicador de mercado, o indicador de aluguel, sabe? Tudo isso vai trazer uma balança para a vida de vocês, beleza? Então vamos lá. Um dos primordiais e principal dado econômico que nós temos é o PIB, tá? O PIB, beleza? Abaixo do PIB, nós temos indicadores. O segundo é o CPI, beleza? O CPI. Por... Eu vou listar primeiro eles, tá? E depois eu vou passando de um por um, tá? O terceiro é o PMI, tá? PMI. O quarto é o payroll, beleza? O quarto é o payroll. O quinto é o ADP.
O sexto é o joules, tá? Abaixo do joules, nós temos estoques, estoques de petróleo, tá? Vou colocar aqui só o P de petróleo, beleza? E abaixo dele, acho que a priori nós vamos tratar esses aqui, tá? Que são os principais do mercado. Vamos lá trazer primeiro de um por um. PIB. O que é o PIB? É o produto, né? Produto interno bruto, tá? Quando estamos falando de PIB, quando estamos falando, né, de PIB, nós estamos falando de todos esses outros indicadores, tá? Todos esses outros indicadores dentro de um único dado, tá? Beleza? Por quê? Digamos que no PIB, tá? O que você usa para fazer o cálculo do PIB, galera? Vocês saberiam me dizer? Lembrando que eu coloquei isso no PDF da aula 1, hein? Para quem prestou atenção, Vamos lá, tá? Para calcular o PIB, a gente deve considerar somente os bens e serviços que chegam até o consumidor, tá? Ou seja, são aqueles bens e serviços que já estão na prateleira, que já passaram por todas as linhas de produção, tá? Ah, Daniel, mas e a matéria-prima? Ela entra para o PIB? Não, ela não entra. Ah, mas e a soja? E a produção agrícola? Ela entra somente depois que ela passa por as etapas, tá? Por que isso? Quando você, por exemplo, está falando de produtos agrícolas, né? Antes de chegar no consumidor final, ele vai fazer o seguinte, ó. Vai ter o produtor agrícola, certo? Que ele vai colher. Do produtor, ele vai passar para o produtor industrial, tá? O produtor industrial compra do produtor agrícola. Esse produtor industrial, ele vai passar, né, para o mercado, né? Do mercado é que ele vem para o consumidor final. Até chegar ao consumidor final, ele veio angariando valor, tá? Ele veio arrecadando valor até chegar ao seu preço final. Então, dentro do preço final, já está incluso o custo do transporte, tá? O transporte, por exemplo, que tem do produtor para a indústria, da indústria para o mercado, do mercado até o consumidor, tá? Que mais tem? A mão de obra, tá? Vai ter aqui também, ó, mão de obra. E aqui também mão de obra, tá? Ou seja, dentro do PIB, nós estamos vendo tanto o preço do produtor agrícola, que precisa ter lucro, né? E aí tem todo o transporte, toda a mão de obra, toda a oscilação do mercado que o produtor agrícola passa para o produtor industrial, né? O produtor industrial também tem esses custos que passa para o mercado e o mercado também tem esses custos que passa para o consumidor final, tá? Então é por isso que o PIB ele só leva em consideração, tá, os bens e serviços que chegam até o consumidor final, beleza? Ali para a gente evitar distorções de preço, duplicidade, né? Porque imagina que o PIB pega cada uma dessas informações separadas. Ele ia pegar o quanto que o produtor fez, depois quanto que a indústria vendeu, depois quanto que o mercado vendeu, depois quanto que o consumidor consumiu, né? Cara, ia ter uma duplicidade, triplicidade
de informações muito grande, né? Então, assim, ficou claro para vocês, né? Mas assim, ó, no entanto, tá? Para fins de PIB, os custos dos produtos intermediários devem ser deduzidos do preço final do produto, tá? Exemplo, em um determinado mês, digamos que os custos de produção da indústria totalizaram 100 mil, tá? Ela repassa as massas aos supermercados a 150, ou seja, ela deduz o custo, né, e pega o lucro, tá? Nesse caso, o valor do produto a ser inserido no PIB será de 50 mil, tá? Porque ele não leva em consideração todas essas taxas e serviços, ele desconta, beleza? Aí nós já partimos do porquê o PIB ser o principal indicador, né, que nós estamos falando aqui. É o primeiro de todos, beleza? Depois nós temos o CPI, tá? O CPI ou PCI, né, que é a inflação, tá? Nada mais, nada menos do que a taxa de inflação dos Estados Unidos. Ele mede a variação dos preços, né, do consumidor final, tá, galera? Dos preços do consumidor final, ok? Em períodos de ciclo de expansão, tá? Vamos pegar aqui, ó, CPI. Em períodos de expansão econômica, tá? Ou seja, de otimismo econômico, tá? O CPI, você lê ele favorável para a bolsa, tá? Positivo. Então ele tem uma correlação positiva. Beleza? Por quê? Quando a inflação começa a subir, geralmente ela está baixa, tá? Eu vou botar aqui zero, só a título de exemplo, beleza? A partir que o tempo começa a trabalhar, a inflação ela vai subindo aos poucos. A cada novo relatório de consumo que nós vemos, o consumidor ainda mais frenético, num otimismo muito grande. Vocês lembram do da última aula onde a gente viu os ciclos econômicos? O otimismo, ele começa a fazer a inflação subir cada vez mais rápido até que ele chega na euforia. A euforia, a inflação, ela faz esse salto. O trabalho do presidente do Banco Central é não deixar isso acontecer. Uma coisa que é quase impossível, tá? Uma coisa que é quase impossível. Porque se você tem consumo, você vai ter inflação. Se você tem inflação, tá? Aí você vai ter uma coisa que a gente mexe diretamente, tá? No PIB. Beleza? Por quê? Deixa eu apagar aqui. Por quê, tá, pessoal? Agora a gente vai entrar de indicador em indicador, tá? Vamos lá. Se neste mês nós tivemos uma inflação de 1%, tá? Para o consumidor final, isto significa que o preço da produção vai ficar mais caro, tá? O preço do transporte vai ficar mais caro. O preço da mão de obra vai ficar mais caro. Esses três principais aqui, ó, que afetam o PIB, tá? Então é por isso que a economia ela trabalha muito para equilibrar essa balança, porque quando a sua inflação tá alta, o seu PIB cai.
tá? O seu PIB cai. Quando a inflação tá baixa, o seu PIB sobe. Beleza? Vamos continuar. Opa, peraí, aqui. Bom, então, se a inflação sobe, o PIB é afetado, qual é a primeira coisa que se afeta depois da inflação? É a indústria. Beleza? A indústria. Existem outros indicadores também que eu vou colocar depois para vocês, mas eu gosto de chamar de indicadores secundários de aquecimento econômico, tá? Indicadores secundários de aquecimento econômico. Aqui nós estamos vendo os primários, são aqueles que têm um efeito mais significativo, que tem uma explosão maior, tá? Enquanto nós estamos falando de gráficos, são esses que têm uma movimentação maior dos preços, tá? Quando a inflação sobe, o que é afetado? As empresas. Por quê? Quando a inflação sobe e o preço para o produtor também sobe, ele tem duas opções, tá? Duas opções. Ou ele aumenta o valor do produto. Para quê? Para tentar fazer com que as pessoas comprem menos, certo? Porque o produtor, ele tem um estoque, certo? Só que para quem produz, trabalhar com estoque alto é inviável, não é mesmo? Então, se o estoque dele está zerando muito rápido, ele tem que elevar o preço. Isso foi o que aconteceu no período de pandemia. Vocês lembram do caso dos postos de combustível, né? O combustível, a gasolina, chegou a bater R$ 10 o litro, porque tinha muita gente consumindo e não dava para produzir tanto assim. Quando a inflação se eleva, o consumidor passa a consumir menos, certo? Porque o preço das coisas ficou mais caro. Logo, o produtor agora ele não tem mais que elevar o valor, porque a inflação já trabalhou a esse favor para ele. Agora, o que ele vai precisar fazer depois que a inflação subir? Isso daqui, tá, pessoal? O valor ele aumenta com a inflação baixa, beleza? Mas quando a inflação está alta, o que ele tem que fazer? Reduzir a produção, tá? Isso daqui, ó, é inflação alta, beleza? Por que ele reduz a produção? Porque se antes ele estava produzindo 100 mil, ele estava produzindo 1.000, estava sendo consumido 1.000, com a inflação, agora ele produz 1.000, mas consome 900. Ele ficou com 100 aqui de margem. Se ele continuar nesse mesmo pé, daqui a pouco ele já vai ter mais estoque do que produção. Ou seja, para ele fica inviável continuar produzindo. Quando ele chega nesse estágio aqui, aí, neste caso aqui, ó, redução de produção, tá? Vocês vão ver a redução da atividade do setor industrial. Beleza? Quando o PMI cai muito, a atividade industrial cai muito, ele passa para uma outra coisa, o terceiro estágio, que são as demissões. Tá?
Terceiro estágio são as demissões. Aqui nós já estamos falando de inflação super alta, tá? Quando o produtor passa para as demissões, isso vai afetar o quê? Payroll. Tá? Ah, tem um bem aqui, calma, tem um bem aqui, ó. Antes do ADP, tem um bem aqui que se chama pedidos iniciais por seguro-desemprego, tá? Eu acabei esquecendo desse daqui. Pedidos iniciais por seguro-desemprego, beleza? Quando as demissões começam, vai afetar onde? No payroll e nos pedidos iniciais por seguro-desemprego, tá? Afeta essas duas coisas aqui, beleza? Vamos apagar aqui e aí a gente continua. Bro, Diga. só respondendo o Alex Alemão aí, que ele perguntou sobre, né, se ele leva em consideração somente os custos ou também a renda do consumidor, tá? Na fórmula do PIB, nós temos C, I, G, X e M, tá? Sendo C mais I mais G mais, entre parênteses, X menos M. O que significa cada um deles? Vou falar para vocês. O C é o consumo privado. O I é o investimento. O G é o gasto governamental. X são as exportações e M são as importações. Eu vou passar Ou essa fórmula seja, para vocês no PDF. Oi? ou seja, a balança comercial. Isso. No caso, eu vou passar isso para vocês no PDF da aula assim que terminar a aula, tá? Mas sim, ela leve em consideração por conta da ótica da renda, tá? Que é a soma de todos os rendimentos gerados pela produção, tá? Quais são os salários, no caso, remuneração dos trabalhadores, os lucros, os ganhos de empresa, tá? E os impostos também sobre a produção da importação, tá? Que no caso são menos subsídios. Beleza? Respondendo a pergunta do Alex Alemão aí. Bom, agora vamos falar sobre o payroll, que na verdade, galera, é uma série, é um pacote de dados, tá? Operar isso é lindo. Ele não mede apenas a folha de pagamento não agrícola, ou seja, do trabalhador urbano. Ele mede também o ganho médio por hora, ele mede o se tem mais CLT ou trabalhador temporário, tá? E esses dois são primordiais porque, vamos lá, é uma análise, tá, pessoal? É um casamento. Quando vocês forem ver que vai sair o payroll, vai ter junto o ganho médio por hora trabalhada, tá? Só que o payroll vai estar com 3 estrelas e o ganho médio por hora trabalhada vai estar com 2 estrelas, beleza? Mas a gente vai passar por ele Em também, seguida, tá? bro? E é em seguida, é um atrás do outro, né? É um na frente. Na verdade, os Saiu dois um, já saem sai outro. juntos, né? Os dois saem Eles juntos saem às juntos, nove e né? meia da Isso manhã. aí. Vamos lá, agora falando sobre o payroll. Quando a indústria está aquecida, tá? Quando a indústria está aquecida, o payroll, aqui eu vou colocar aqui, ó, PMI. O payroll costuma vir alto. Por quê? Se a indústria está aquecida, é porque tem consumo. E se tem consumo, a empresa precisa produzir mais. Se a empresa precisa produzir mais, eles precisam contratar mais pessoas. Ok? Isso estamos falando de indústria, tá? Indústria. Mas o payroll, ele também mede os trabalhadores não CLTs, não de carteira assinada, os temporários.
Sabe a galera, os imigrantes que vão para lá para procurar uma vida melhor e trabalham como garçonete, como garçom, como trabalhando McDonald's, Burger King e por aí vai, sabe? Entra, Essas entra empresas imigrantes assim. também, né, Bruno? Entra imigrantes também nessa Exatamente, área. exatamente. Então, quando você está analisando payroll, nada mais é do que você analisar a força de trabalho do país, tá? Se o payroll está vindo alto, isso significa que a força de trabalho no país está muito alta, tá? E se a força de trabalho está muito alta, geralmente os ganhos médios por hora trabalhada, tá? Eles também costumam vir alto, mas isso não é necessariamente uma regra, tá? Isso não é uma regra, porque você pode ter aquela relação de oferta e demanda, quanto mais trabalhadores você tem uma possibilidade de reduzir a mão de obra, tá? Ou, neste caso, né, em alguns casos, perdão, você tem ali os ganhos subindo, porque por mais que você tenha quantidade de trabalhador, você não tem trabalhadores qualificados, tá? Tem essa questão também, tá bom? Então, se por exemplo, vamos lá, fazer uma análise aqui. Se o PMI está vindo baixo, ou seja, a atividade da indústria está reduzindo e o payroll está vindo alto, onde está a força de trabalho? Nos não assalariados, nos temporários. São eles que estão fazendo o payroll vir alto. Agora, se o payroll está vindo alto e o PMI também está vindo alto, onde está a força de trabalho? Nos dois. Por quê? Quando se trata de Estados Unidos, uma coisa que vocês podem ter certeza é: os Estados Unidos, os trabalhadores temporários nunca deixam de existir. Nunca, tá? Agora, a oferta de emprego qualificada em indústrias, empresas e tudo mais e tal, isso sim tem a capacidade de meio que reduzir ou não, beleza? Porque sempre, para temporário, sempre vão existir pessoas querendo ir para a América. Sempre. Agora, quando se trata de indústria qualificada, não. Por que vocês acham que existe tanto emprego, tanto emprego secundário, né? Empregos como servente, como cozinheiro, garçom, tudo mais e tal, né? Mas não existe a mesma quantidade de vagas para os imigrantes que procuram um trabalho qualificado, né? Porque os americanos mesmo, eles não querem fazer esse tipo de serviço. Então sempre vai ter vaga. Eles querem competir pelas vagas maiores, que ganha mais, obviamente, tá? Depois, beleza? Que a gente passa do payroll, a gente vai para o outro, que também está ligado ao payroll, que são os pedidos iniciais por seguro-desemprego, tá? Os pedidos iniciais por seguro-desemprego, vamos lá, vou colocar aqui. Os pedidos iniciais por seguro-desemprego, o próprio nome já diz, tá? É muito autoexplicativo. Nada mais é do que as pessoas sendo demitidas, tá? Simples assim. Vocês só vão ver uma variação muito grande dos pedidos iniciais por seguro-desemprego, tá? Quando nós já estivermos na fase de medo ou ansiedade. Tá? Vocês lembram lá do nosso ciclo econômico,
né? Que você tem a euforia, depois você tem a negação, depois você tem a ansiedade e aí vem o medo, certo? Quando vem a ansiedade e o medo, vocês vão começar a ver os pedidos iniciais por seguro-desemprego vindo mais alterados, beleza? É a partir dessa fase que ele começa a ter uma oscilação maior, tá? Em tempos de alta, os pedidos iniciais por seguro-desemprego baixo são favoráveis para a bolsa, tá? Em tempos de alta, pedidos iniciais por seguro-desemprego baixo é ruim para a bolsa, ok? Este cenário aqui quase nunca vai existir. Agora, muita atenção, porque este outro cenário existe e faz uma baita diferença, tá? Em tempos de recessão econômica, pedidos por seguro-desemprego alto é positivo para a bolsa, tá? E em tempos de recessão, pedidos iniciais por seguro-desemprego baixo é péssimo para a bolsa. Vocês perceberam que a correlação aqui, ó, fez um X, ela se inverteu? Este cenário aqui de baixo, tá? Em recessão, é extremamente importante e ele mexe demais com a bolsa. Beleza? Aqui é uma coisa normal, tá? Aqui é que o bicho pega. Beleza? Deixa eu colocar o chat aqui que eu não tô vendo o chat. Aí, agora... Sim, sim, Alex. Lá nos Estados Unidos é a mesma coisa, tá? Só que o seguro-desemprego lá, ele é uma questão assim um pouco mais complexa, tá? Digamos assim, ó. O seguro-desemprego nos Estados Unidos, ele é assim, enquanto você está trabalhando, você está pagando uma previdência privada, certo? Uma previdência privada, porque lá nos Estados Unidos não existe INSS. Quando você sai, você tem que entrar com o pedido inicial por seguro-desemprego, que é o quê? É um valor que já está na sua previdência privada que retorna para você, tá? Então, lá gera custo sim, porque esse custo, esse valor que está saindo e retornando para você, você não vai gastar tão cedo, né? Então, por hora, a economia fica num déficit, tá? Quanto mais gente desempregada, beleza? E menos gente produzindo, tá? Depois dos pedidos iniciais por seguro-desemprego, tem o ADP e o JOLTS, tá? O ADP e o JOLTS, eles são antecessores do payroll, tá? Só mais uma pergunta, galera. Até aqui, até este momento, tá de boa para vocês? Beleza. Alex Alemão tá ligado. Tá ligado. Ele tá ligado Beleza. nos 220 aí. Show. Show demais. Beleza, então. Vamos lá, tá? Seguindo. O ADP e o JOLTS, eles são antecessores, tá? Do payroll. O que que eles medem? O ADP, tá? Ele mede a variação de empregos privados, tá? E o JOLTS, ele mede
a quantidade de vagas de empregos abertas, tá? Vagas de empregos abertas. Beleza, galera? Ou seja, não é porque o JOLTS veio alto, tá? Não é porque o JOLTS veio alto que o payroll vai vir alto. Porque você pode ter muita vaga em aberto, mas você pode ter pouca gente sendo contratada. Isso significa o quê? Que as empresas querem contratar, mas não tem gente qualificada ou não tem gente querendo trabalhar. Isso teve um grande problema quando depois do Covid, né, que os Estados Unidos começou a dar auxílio para a população. Vocês lembram? Dar auxílio para a população? Que o dinheiro Aqui chegava também, aqui por também aconteceu a envelope, mesma cara. coisa, né, Edu? Exatamente, mas lá foi uma coisa muito bizarra, porque eles estavam dando um auxílio muito grande, né, muito grande, e as pessoas não queriam gastar. Quando terminou o auxílio, as pessoas estavam abarrotadas de grana, e, e eles não estavam querendo trabalhar. Ninguém voltou para trabalhar. Teve muita vaga de emprego sendo criada, mas o payroll veio baixo. Sacou? Porque não tinha gente querendo voltar a trabalhar. Entendeu? Então, não necessariamente, tá, o JOLTS e o ADP vão acertar o payroll, mas eles são antecessores, tá? Eles também medem a variação de empregos. Beleza? Agora, vamos falar sobre os estoques de petróleo, tá? Bro, antes de você Diga. falar sobre o estoque de petróleo, vou fazer uma perguntinha aqui, quero que eles respondam no chat. Pessoal, esses dados que o Dan está passando, eles são hard datas ou soft datas? Vamos ver se eles prestaram atenção. Olha aí, bro. Top. É isso mesmo. Todos esses Olha, dados são hard datas, tá? olha, Todos. muito bom. Todos, todos, todos. Perfeito. Eu só vou falar de alguns hard datas hoje, até porque na próxima aula a gente também vai falar sobre dados hard datas. E depois, acho que a gente vai levar mais ou menos mais 2 aulas para falar sobre soft datas, tá? Vão ser 2 aulas de hard data e 2 aulas de soft datas. Tá só Beleza. Agora, começando, vamos que vamos. ixi, beleza. Agora vocês já tiveram uma noção aí de que o buraco é bem mais embaixo, né? De que dados econômicos, eles vão te fazer ter um puta resultado, mas você precisa estar atento, né? Bom, vamos lá. Vamos falar sobre os estoques de petróleo, tá? Os estoques de petróleo, antes, para finalizar a aula, eu vou ensinar para vocês como ler os dados. Beleza, galera? Como ler, porque tem uma certa nuancezinha que aparece lá no Investing que é um pouco complicado, mas beleza, bora lá. Os estoques de petróleo, eles vão medir, tá? Nada mais, nada menos do que os estoques do país, beleza? De petróleo bruto, tá? Então, eles vão influenciar no combustível, tá? E na matéria-prima, beleza? Porque o petróleo, ele é base de produção para o querosene, né, que você usa no combustível, mas ele também é base de produção para o plástico, que aí, meu amigo, você tem uma infinidade de produtos na indústria, tá? Então, quando você tem estoques cheios, você tem uma redução do consumo, tá? E aqui nós estamos falando do consumo geral, tá? Porque os estoques de petróleo, eles não diferenciam combustível
ou matéria base, tá? Não diferencia. Se tem muito petróleo, se tem muito petróleo em estoque, isso significa que vai ter pouco consumo, tá bom? Agora, se você tem estoques baixos, isso significa, tá? Um aumento, um aumento do consumo. Beleza? Anotaram isso daí, tá? Ó, estoques alto é igual a consumo alto, tá? Aqui eu vou colocar consumo baixo. Beleza, pessoal? Então, o que que isso vai influenciar, tá? Na economia em si, tudo. Porque tudo, absolutamente tudo o que nós temos hoje ou o que nós fazemos precisa de petróleo. O computador que vocês estão me assistindo, o plástico dele foi feito com petróleo, né? Para vocês irem para o trabalho e voltar, o carro de vocês foi feito com plástico que foi feito de petróleo, né? O combustível que levou vocês, então tudo, né? Vocês vão no mercado comprar uma fruta, né? A fruta para ser plantada precisa do caminhão que foi feito com petróleo, que usa petróleo para se locomover, né? Então vai ditar tudo os estoques de petróleo, beleza? Sim, Alex, também, tá? Também. Por quê? Nós temos dois tipos principais de petróleo. Nós temos o petróleo Brent e o WTI. A diferença deles, tá? É que um é negociado, o Brent, ele é negociado no Reino Unido e o WTI, ele é negociado nos Estados Unidos, tá? E também existe uma diferença de densidade entre eles, tá? O petróleo Brent, ele é um petróleo mais fino, ou seja, para se refinar é mais barato. E o WTI, ele é um petróleo mais bruto, mais grosso, precisa de um custo maior para ser refinado, tá? Então, quando estamos falando de petróleo, e quando, por exemplo, a Arábia Saudita, né, fala que a- quando a Arábia Saudita, por exemplo, fala que vai reduzir, tá? Que vai reduzir os estoques ou que vai reduzir a produção, o que que eles estão querendo fazer? Se a Arábia Saudita, que é um dos maiores exportadores de petróleo do mundo, fala que vai reduzir, isso significa que ela vai exportar menos, correto? Se ela vai exportar menos, o que que ela quer fazer com isso? Quando você reduz a produção, quando você reduz a produção, você eleva o preço do barril, tá? Ah, o consumo de petróleo está muito grande no mundo. Você reduz a produção e eleva o preço do barril. A demanda de petróleo está muito grande. Ou então, eu vou aumentar a demanda, eu vou aumentar a minha produção. Eles querem jogar o preço do barril lá embaixo, tá? Eles querem jogar o preço do barril lá embaixo. Beleza? Por quê? Nós temos duas forças principais que competem no mundo do petróleo, que é o Oriente Médio, né? E a América, tá? A América. Nós temos ali a galera da OPEP e nós temos a América. Então são duas grandes forças que competem para controlar o preço mundial do petróleo. Beleza? Foi esclarecida a dúvida aí, Alex?
Top demais. Top demais. E agora, galera, agora que a gente entendeu esses dados principais, tá? Agora a gente vai falar sobre o seguinte: como ler os dados econômicos. A gente precisa sempre pensar nisso aqui, ó. Quem estudou e pensou assim: "Ah, eu nunca vou usar plano cartesiano na minha vida". O dia chegou. Zero mais menos. Vocês lembram disso aqui na escola? Zero mais um, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, menos um, menos 2, menos 3. Pois é, galera. Os dados econômicos a gente vai ler da seguinte forma, tá? Quando eles vêm positivo, é porque eles estão acima do zero, ok? Beleza, show. Quando eles vêm negativos, quando eles estão negativos, é porque estão abaixo do zero. Mas, digamos que, por exemplo, o payroll passado, ele estava aqui, em 50 mil. Tá? 50 mil, beleza. E agora, saiu o novo payroll. Ele veio em 45. É um exemplo, tá, pessoal? Vocês sabem disso. Ele veio em 45. Opa, 45 é menor que 50, então ele caiu. Beleza, ele veio para cá. Pá, 45. Ok. Isso daqui é normal. É simples de ler, né? Dá para você perceber que teve uma redução aqui. Mas, muitas das vezes, tá? O Invest, ele faz o seguinte, ó. Vem aqui. Digamos que vou pintar o cenário para vocês, tá? Estamos numa recessão, tá? Recessão. Ou melhor, peraí, vou fazer um negócio direitinho aqui. Vamos lá. Estamos numa recessão. A inflação está alta. Tá? E aí vai sair um dado que se chama pedidos iniciais por seguro-desemprego. Beleza? Pedidos iniciais por seguro-desemprego. Aqui está o eixo zero. Daqui para cá é positivo. Daqui para cá é negativo. Beleza? A última leitura dos pedidos iniciais por seguro-desemprego veio aqui, 200. Certo? O esperado é ele vir aqui, ó. Opa, peraí. O esperado é ele vir aqui em 100. Certo? Era para eu ter pintado isso aí de branco, mas tudo bem. Aí, beleza. Saiu o dado, né? O dado saiu. Ele vem em 300. E o Investing pinta ele de vermelho. Todo mundo acha que quando o dado vem em vermelho é porque ele é ruim, né? Se vem em vermelho é porque tá ruim, certo? Só que nesse cenário aqui, ó, se ele vem em vermelho, mas vem alto, a bolsa sobe. Por quê? Se ele vem em vermelho. Ou, muitas das vezes, acontece isso aqui. Só para você ter uma ideia. 0. Última leitura aqui. 200. Vai. E aí ele vem aqui, ó. 100. E a bolsa cai. Ué, mas tá verdinho? Não era para estar positivo?
Por que que ele veio 100, tá positivo e a bolsa caiu? Até nisso o mercado te manipula, né? É porque no momento que você está aqui é uma recessão, você quer que os pedidos subam, sacou? No momento que você está do ciclo, isso daqui muda completamente. Beleza? Conseguiu compreender? Bro, e é isso. Da minha parte é isso por hoje. Eu ia falar referente a essa leitura que você fez. O que ele quis dizer aí, pessoal, é o seguinte: antigamente, num dado anterior, né, do que saiu a numeração, saiu em 200, e aí numa recessão ele vem em 100. Ele quer dizer o quê? Ele veio abaixo do anterior, acima do zero, porém num ciclo de recessão. Por isso que ele vem verde, porque ele veio acima do zero, ele está positivo. Então ele veio acima do zero, positivo, porém abaixo do 200, mas é uma recessão e a bolsa despenca. Tá? Então, assim, você tem que ficar ligado nisso, porque até, foi o que eu falei, até nisso o mercado te manipula, tá? Até nessa parte o mercado vai manipular vocês. Até na interpretação de dados econômicos o mercado vai manipular vocês. Então, assim, tem que ficar ligado, saber o momento certo que você tá, o ciclo que você tá, que nós estamos, na verdade, né? Não é só você. Se eu tô no mesmo ciclo que você. A gente tem que entender, saber interpretar para poder fazer uma boa análise e aí sim a gente lá na frente conseguir construir uma boa base operacional, uma boa base de análise. Para quem faz gestão de portfólio, eu não sei quem faz aqui, mas para quem faz gestão de portfólio, cara, tem que saber isso daí de cor e salteado, tanto para recessão quanto para ascensão, né? Vamos dizer assim. É, E eu queria trazer um pouquinho mais sobre o que ele falou do CPI. Deixa eu trazer aqui para vocês. Um momentinho. Na verdade, eu queria falar para vocês um pouquinho do CPI, né? É o ponto-chave no caso do CPI IPC, tá? Vamos dizer assim, né? Que é o custo da cesta do mercado do ano atual, no caso, junto com a cesta de mercado do ano base, tá? O índice de preços do consumidor, né, é uma medida, ela não deixa de ser uma medida, tá? Só estou voltando aqui, pessoal, porque o Bro, ele mostrou no exemplo desenhando, e eu estou aqui mais na base teórica para trazer um pouco mais né, para poder, mais de visibilidade para vocês. Ele falou sobre PIB, eu já dei o resumo lá sobre PIB, passando para o CPI e o IPC, que no caso é uma medida, né, que examina a média ponderada dos preços de uma cesta de bens e serviços de consumo, tá? No caso, quais são elas, Pavese? Deixa eu lembrar aqui. Transporte, alimentos e cuidados médicos, tá? No caso, ele é calculado ao considerar as mudanças de preços para cada item na cesta, né? No caso, fazendo aí uma média desses preços aí. Então, os itens na cesta, né, nessa cesta do IPC, recebem diferentes pesos, né, com base na sua importância ou participação
nos gastos de consumidores, tá? Cara, ponto-chave do IPC. Vamos lá, o objetivo. Ele é usado para avaliar as mudanças do preço associado ao custo de vida, respondendo uma pergunta aí que o Alex Alemão fez. Serve também como indicador econômico, lógico, medindo a inflação ou a deflação, tá? E o IPC também é usado para ajustar salários, pensões e regular preços, tá? Pavese, qual é o cálculo que a gente pode fazer em cima disso aí tudo, tá? O IPC ele é calculado por agências estatísticas, tá? No caso, eu vou dar o IBGE como referência no Brasil, beleza? Que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá? Com base em dados coletados de várias lojas de varejo e estabelecimentos de serviços, tá? Por isso que eu falei sobre a fórmula do IPC, que é o IPC, que é igual a custo da cesta de mercado no ano atual sobre custo da cesta de mercado no ano base vezes 100. Beleza? Pavés, quais são os tipos de IPC? IPC geral, que inclui todos os itens de cesta. IPC núcleo, que exclui itens voláteis no caso, como preços de alimentos e energia para fornecer uma imagem mais clara das tendências aí de inflação a longo prazo, tá? Quais são os seus usos, tá? Pavés, qual o uso do IPC? Políticas públicas. Bancos centrais e governos usam o IPC ou CPI para tomar decisões econômicas, muito importante, tá? Ajustes salariais. Se liga aí, Alex, para quem está com dúvida em relação a isso. Contratos de trabalhos e pensões são frequentemente utilizados e vinculados ao IPC para manter o poder de compra, tá? Qual a indexação, tá? Benefícios de seguridade social e faixas de impostos que podem, no caso, ser, vamos dizer, ajustados aí com base no IPC, tá? Mas aí você está falando e você não me faz aí, me dá um exemplo aí do impacto que isso pode acontecer. Vou dar um só. O IPC alto indica inflação crescente, tá? O que pode reduzir o poder de compra. Aí vem a manipulação. O IPC alto, que indica uma inflação crescente, pode acontecer o quê? Pode reduzir o poder de compra. Beleza? Só tirando a dúvida aí do pessoal que ficou pelo CPI aí, que ficou, que a gente passou um pouco mais rápido sobre ele. Tá bom? Bruno, da minha parte, para poder dar uma resumida aí nessa parte aí, foi isso. Ó. Podia falar um pouco mais sobre os dados de perspectiva e confiança do consumidor. Isso aí é no próximo. Sim, o Alex. Essas partes aí seriam na próxima aula, né? A gente vai trazer. A gente não pode trazer tudo para vocês de uma vez só, pessoal, porque não vai entrar na cabeça de vocês. Vocês não vão entender nada, né? Ou praticamente nada. E vocês têm que pegar de pouco a pouco. Vocês pegaram um pouco da aula passada, né? Estão pegando dessa aula agora. Da próxima aula vem mais coisa, tem o PDF também da aula. E na próxima e assim vai. Então, lembrando, nós tivemos hoje uma aula sobre hard datas. Na próxima também serão aulas sobre hard datas, tá? E aí, subsequente, serão duas aulas sobre soft datas, beleza? Que aí a gente vai entrar totalmente no assunto onde vocês vão entender e encaixar tudinho. E depois a gente faz um aulão, um resumão de tudo que foi dito e de tudo que foi analisado durante todo o curso ao vivo, beleza? Só para deixar claro isso para vocês, que vocês terão todas as informações e todas as dúvidas serão respaldadas aqui pela gente, tanto por mim, tanto pelo Bro. Beleza? Fica tranquilo em relação a isso, irmão. É a nossa, né, falando sobre a didática, a nossa missão aqui é passar a base mais didática possível para vocês, para que eles entendam, né? Tanto que eu deixo ele falando mais e mostrando mais os exemplos, e eu venho aqui mais
no foco objetivo, né? Onde eu falo mais um pouco sobre a parte teórica e mais formal um pouco. Então, assim, eu jogo mais pro mundo real de vocês, né? Que eu trago sobre política, geopolítica, na economia, sobre a macroestrutura de mercado, micro, enfim. E tudo isso vai ter durante o curso, vocês fiquem tranquilos em relação a isso, tá? Lembrando que o PDF da aula de hoje sai hoje, entre hoje e amanhã. Fiquem tranquilos em relação a isso também. E vai sair com todas as informações que foram ditas na aula de hoje, tá bom? Bro, da minha parte é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? Foi, até para mim, foi bem, né, bem didática. Até eu aprendi, ó, mais um pouquinho do que eu estava aprendendo, porque a gente já não mais sabendo tudo, mas a gente sempre, todo dia a gente aprende mais, um pouco a mais, né? Estudando, e dando aula, a gente consegue passar mais informações e a gente consegue entender melhor as coisas. Então, a gente aprende muito mais ensinando do que propriamente aprendendo, vamos dizer assim, assistindo uma aula. Eu aprendo muito mais quando eu dou a aula do que quando eu vou assistir a aula. Por exemplo, quando eu fazia a minha pós na FGV, eu aprendi muito mais. Isso quem me ensinou foi o PG, foi Paulo Guedes. Da minha parte, eu aprendi, e ele falou isso para mim. Eu aprendi muito mais quando eu expliquei o meu, digamos, entre aspas, TCC para ele e para a bancada toda, onde tinha o presidente, na época, a presidente do BNDES, tinha ele, o governador do Rio de Janeiro, enfim, tinha toda essa bancada aí para eu, no caso, ensinar não, repassar, e eu aprendi ali muito mais do que quando eu estava estudando e elaborando o projeto. Então, fica muito melhor e muito mais didático, tá? Espero que vocês também estejam sentindo isso e que vocês possam fazer o dever de casa de vocês de poder fazer um resumo. Lembra que o melhor resumo da semana, dentre as duas aulas, terá a mesa, né? A gente vai custear a mesa para vocês da Bulenox, né, ô bro? Se eu não me engano, Bulenox, que a gente fechou? Isso. Isso mesmo. Isso. Então, Bulenox. É... Se eu te mostro, você vê. Se eu te falo, você escuta. Se você faz, você... É basicamente isso. Mas assim, quero que vocês façam um resumo e postem um resumo de vocês. Marca a gente lá. Cara, que vai ser é benéfico para vocês, porque vocês estão estudando e vocês podem até fazer vídeo, cara, falando sobre. Não tem por que não fazer. Você tem vergonha, começa a perder um pouquinho da vergonha. Cara, bota um videozão lá falando sobre o que você aprendeu na aula um ou na aula 2. Cara, isso faz bem pra caramba. Faz bem pra caramba. A gente começa a perder timidez, a gente começa a perder vergonha, a gente começa a perder um monte de coisa quando a gente começa a treinar pra gente mesmo. Então, assim, façam a lição de vocês. Eu não sei quem fez a lição de casa aí de poder aprender ou analisar os dados e ver como que isso impactaria os preços. Nós tivemos aí o feriado nos Estados Unidos, mas nós temos aí uma agenda econômica aí, né, com o presidente falando em desacordo com o Banco Central, que é uma besteira ao meu ver, porque ele deu uma fala hoje, ele fez uma fala hoje que ele enfraquece, por exemplo. Pensa comigo, eu sou um grande fundo de investimento que eu estou vindo para o Brasil. Aí eu começo a analisar os dados do Brasil e eu começo a analisar as falas e as atitudes do presidente, né? Que é o chefe da cadeira. E o cara fala para mim que o Banco Central está fazendo errado e que o mercado brasileiro ele é muito sensível, que não pode falar nada. Eu sendo dono de um grande fundo,
Você acha mesmo que eu vou meter a mão e vou investir no Brasil? Responde para mim no chat aí. Se tu fosse um grande fundo de investimento aí, você hoje investiria no Brasil? Tem coragem de botar 10 bilhões aí de dólares aí no Brasil hoje, investindo? Não tem como, filho. Não tem como. Com a fala do que tá em desacordo. Cara, até o Haddad brigou com o presidente. Porque, e o presidente briga com o Campos Neto. Porque o presidente quer o quê? O Banco Central centralizado. Ele já conseguiu centralizar todos os poderes, menos o menos a área financeira, menos o Banco Central, porque o Banco Central é o único até agora que ele está descentralizado. Ele toma as medidas dele, independente se o Haddad gostou ou não. Tanto que eles queriam o corte da taxa de juros. Como é que veio a taxa de juros? Eles permaneceram, o Campos Neto permaneceu com a taxa de juros em 10,5%. E ponto final, goste o presidente sim ou não. Então, assim, é muito importante vocês saberem tudo isso. Façam um resumo de vocês, para vocês estudarem de acordo com o que foi ensinado aqui, tá? Porque a gente demanda o conhecimento para passar para vocês da melhor maneira possível. E qualquer dúvida que vocês quiserem, que vocês tiverem, pode perguntar durante a aula, no grupo lá, grupo VIP, na comunidade de Facebook. Vocês podem perguntar à vontade, tá? E só mais um detalhe, eu vou trazer para vocês aqui, para quem, né, no caso é da turma, lá na comunidade VIP lá, eu vou trazer psicoterapeuta, contador, vou trazer um diretor de uma empresa bem grande, tá? Eu já tô fechado com ele já praticamente. Então, assim, vai ser muito legal, vai ficar tudo gravado. As aulas eu vou subir para a plataforma também, lá para a comunidade. Vou subir para o YouTube. Então, assim, no YouTube, pessoal, vocês fiquem tranquilos que só vocês terão acesso. Só terão acesso as pessoas que eu colocar no e-mail, cadastrar o e-mail. Por isso que eu tanto peço o e-mail de vocês, tá? Então é e-mail e CPF. Cadastrei, você vai ter acesso. Se outra pessoa quiser ter acesso, vai ter que ter o acesso do teu e-mail e a tua senha. E aí eu vou saber. A gente vai saber. E a gente vai dar uma aniquilada, uma cortada. Porque isso não é justo com as pessoas que pagaram. Para estar aqui num plano promocional que vocês terão acesso durante um ano, que vocês pagaram uma única mensalidade, tá? Com valor simbólico, praticamente. Valor simbólico, ao meu ver, para vocês terem acesso durante um ano inteiro a tudo que for lançado. Então, assim, dê valor, por mais que o valor seja ínfimo para alguns e muito para outros, mas dê valor. Eu acho que vocês vão ganhar muito, muito com isso durante um ano, durante esses 12 meses pela frente. Nós vamos passar por um período de eleição agora nos Estados Unidos. Vão ter bons dados, terão boas leituras. Então, eu espero que vocês aproveitem esse curso de ciclos lucrativos, né, que é a economia na prática, para vocês levarem para a vida de vocês e nunca mais ficarem dependendo aí de G1, por exemplo, tá? Quando sair outras turmas também vamos poder participar das aulas ao vivo durante esse um ano, com toda certeza, Alex. Com toda certeza, inclusive vocês vão ajudar. Porque vocês vão estar rato na parada. Então vocês vão poder participar sim, porque não? Entendeu? Show. É show. É show de espetáculo. É desse jeito. Desse jeito. Eu falei para vocês, pessoal. Quem acreditou no projeto, aí me pergunta, ó, eu não vou citar nomes aqui, mas ele tá aqui na turma aqui. Tá na turma aqui. Cara, não larga a mão, que não sei o que não sei o que, não sei o que lá. As pessoas estão precisando de que não sei o que não larga a mão. Eu já falei, eu não vou largar. Pode me cobrar, pode gravar, tirar foto, tirar print. Pode fazer o que quiser, eu não vou largar. Se eu falei que é durante um ano, irmão, é durante um ano. Ponto final.
não são durante 2 meses, 3 meses, não vão mudar plano, você não vai ter que pagar 50 para ter acesso a tal, nada disso. A não ser que você queira uma consultoria privada, irmão. Aí já são outros 500, tá? Mas assim, se o que eu falei é durante um ano e vocês terão acesso, eu falei, eu deixei bem claro. Tudo o que for lançado durante o ano, vocês terão acesso o ano. O ano. Tá? O Wellington tá aí para não me deixar mentir. Tá? O ano. Eu quero aqui vocês aprendendo. Se eu quisesse mesmo valor, já seria o valor cheio de quase mil, na verdade, R$ 1.000, né? R$ 997, que já é um próximo investimento. E eu fiz por R$ 89,90 no plano promocional de quem cumpriu até domingo, se não me engano, 20, acho que 23,59. Então, eu estou cumprindo com a minha palavra, eu vou continuar cumprindo durante um ano. E é isso aí. É desse jeito, tá? Não fique com dúvidas. Se tiver dúvida, pode me perguntar. Me chama no WhatsApp, vocês têm meu número. Me chama no Instagram. Chama o nosso amigo aí, o dono do Instagram. Pode, fique à vontade, tá? A gente está aqui para poder ajudar, tá bom? Forte abraço para vocês. Tenham uma ótima noite, tá? Que vocês consigam fazer aí a lição de casa de vocês, que é um resumão da aula, tá? Um resumão. Eu vou mandar o PDF lá, faz um resumo referente a tudo isso. Eu sei que vocês estão anotando, vocês não são bobo, tá? Então, assim, é, fica aí o meu agradecimento pela aula e por vocês terem participado, tá bom? Um forte abraço para vocês. Até terça-feira que vem, tá? Terça-feira que vem, às 8 horas, estaremos online de novo, ao vivo, para falar um pouco mais sobre dados econômicos e os dados hard datas que vocês já sabem o que que é, tá bom? Um forte abraço para vocês, boa noite, tenham uma ótima noite. Boa noite, Alex, boa noite, Wellington, boa noite, Daniel Costa, meu brother. Tamo junto. Precisar de qualquer coisa, já sabe onde procurar, só me chamar e tamo aí. Valeu? Valeu, boa noite. My Facebook water, my feet can't touch the ground is this side.